Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs desta nossa estimada Diocese de Caxias do Maranhão, temos alegria, enquanto coordenação diocesana de pastoral, oferecer a você, que pertence às pastorais, movimentos, associações de nossa igreja, um pouco sobre as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, esse quadriênio que vai de 2019 a 2023. Estas novas diretrizes estão organizadas a partir da simbologia da casa. E esta casa é sustentada por 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Cada pilar tem o seu direcionamento, tem a sua ótica de trabalho de evangelização. E é nesta perspectiva que, enquanto comissão organizadora da nossa coordenação diocesana de pastoral, que nos colocamos para expor um pouquinho, de forma simplificada, o que significa cada pilar. Então, hoje, quero trazer para você a respeito do pilar da palavra. E dentro do documento 109, que são as novas diretrizes, nós temos lá no capítulo 3º, os números do 88 ao 149, estar de forma bem explicativa a respeito deste pilar da palavra. E são nestes números que irei me ater, para então trazer a você um pouquinho desses significado e deste aprofundamento a respeito do pilar da palavra, que é de fundamental importância para o nosso crescimento da fé. É esta iniciação cristã. Portanto, nós podemos analisar esse pilar da palavra a partir daquilo que nos diz os Atos dos Apóstolos, onde os discípulos faziam a palavra acontecer, ser anunciada nas casas. E ali todos estavam atentos, ouviam juntos esta palavra de Deus. E esta palavra, ela gera fé. Esta fé, ela é escutada, por isso ali se gera fé, porque a fé ela é gerada a partir da escuta desta palavra de Deus. E assim, Deus tomará esta iniciativa de fazer com que o humano, a pessoa, seja escolhida para uma determinada missão, de anunciar, de testemunhar a boa nova de Deus. Essa iniciativa sempre é de Deus, do chamado. É sempre Deus que chama. E desta forma, nós iremos perceber se é Deus que chama, nós, enquanto pessoas humanas, o nosso papel é acolher, na nossa liberdade, acolher esse chamado que Deus nos faz. E assim, portanto, o humano, que é cada um, responde a este chamado que faz Deus. Desta forma, quando somos chamados por este Deus, como consequência, temos aquilo que nós chamamos de conversão. É preciso mudarmos de vida. E esta mudança, ela começa a partir desta consciência de que somos chamados por Deus para esta missão. E assim, nós então percebemos que esta conversão era parte de um encontro pessoal da pessoa com Deus. E este encontro pessoal nos transforma, nos modifica sempre mais. Mas veja, não é suficiente o nosso encontro pessoal com Deus para se constituir uma comunidade. É preciso sim esse encontro pessoal, mas deste encontro pessoal é preciso acontecer a partir daí um encontro comunitário. Esse encontro comunitário é onde está a comunidade. E esta comunidade, portanto, é fruto de um encontro pessoal que passa ao encontro coletivo, comunitário, com aquela comunidade que vive em comum.
E a partir desse encontro comunitário, a igreja foi chamada e é chamada a construir, a criar o que nós chamamos de pequenas comunidades. E o que significa essas pequenas comunidades? É justamente esse lugar onde se acolhe quem busca Deus. É a igreja doméstica, onde cada um é convidado a acolher todas aquelas pessoas que têm sede de Deus. A igreja é esse lugar do acolhimento, este lugar também onde se oferece este alimento da palavra de Deus. Desta forma, a partir desse acolhimento, a partir desta adesão a esta palavra de Deus, aí vêm as exigências que nós chamamos sacramentais. Nasce aí a necessidade do batismo. O batismo, portanto, significa esse desejo de configurarmos em Cristo. É preciso ter esta atitude de caminhar e chegar a esse ponto de desejarmos a configurarmos com Deus, Jesus Cristo. Assim, ao sermos configurados com Ele, automaticamente a pessoa, cada cristão, cada líder de comunidade é inserido na igreja. Agora esta igreja se torna uma família. Veja os passos que estamos dando. Ou seja, a partir desta conversão, nós passamos a fazer parte de uma família que nasce na experiência batismal. Desta forma, a igreja ela é chamada uma, digamos, eclesiologia. E esta eclesiologia, ela é aqui o impulsionador para que a comunidade continue, para que a comunidade seja liderada por alguém, para que a comunidade seja administrada e conservada a partir dos ideais de Jesus. Aí nasce o desejo desta eclesialidade, né? E esta eclesialidade é justamente o que nós chamamos de iniciação cristã. E essa iniciação cristã, ela se dá como esse caminho para a conversão de cada pessoa. E assim, cada um é chamado às diversas criatividades para fazer com que a pessoa se insira nesse caminho dinâmico da igreja. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer que esta igreja, ela precisa agora se tornar uma igreja discipular. Já estamos inseridos nessa grande família, agora precisamos tomar consciência que eu preciso fazer parte desta igreja missionária, desta igreja discipular missionária. E como é que isso pode acontecer, Padre? Só é possível através da alimentação desta nossa fé. E esta alimentação da fé parte pelas diversas práticas que a igreja nos apresenta. E aqui se destaca nesta parte deste documento o que nós chamamos de Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. Esta leitura orante da Bíblia é o motivador, é a forma com que cada pessoa se sente, portanto, nesta intimidade profunda com Deus. Por meio da leitura orante da Bíblia, nós entramos em comunhão com este Deus que se revela na palavra. E esta palavra, ela nos transforma e a partir dessa transformação, nós passamos a nos configurar com aquele que é a palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Desta forma, nós podemos então dizer que esta intimidade com Deus vai gerar, a partir desta intimidade, a leitura orante divina, a Lexio Divina, somos chamados a também gerar uma, digamos assim, leitura comunitária da palavra de Deus. Não posso ficar com essa palavra só para mim, mas essa palavra tem de ser partilhada, tem de ser apresentada para outras pessoas a partir desta minha experiência pessoal com Deus. E aí se constrói uma comunhão. Ou seja, eu tive a experiência com Deus,
essa minha experiência com Deus fez com que eu fizesse outras pessoas a desejar esta experiência também, e a partir desse desejo, dessa mútua experiência com este Deus, aí somos chamados a construir uma verdadeira comunhão. E aí nasce o que nós chamamos de comunidade. Veja como é belo o itinerário que a igreja nos apresenta. Desta forma, é importante também que nós tenhamos clareza deste contato intensivo e orante com a palavra de Deus. O discípulo não pode ser alguém indiferente à palavra. Nós precisamos estar num constante contato com este Deus amoroso que está sempre a nos assistir. E nesse contato vai nascer o que nós chamamos de caráter de formação discipular. Nesta necessidade de união com Deus, com a igreja, nasce esse desejo desta formação discipular. E assim, nós podemos dizer também que a palavra nos nos proporciona a melhor intimidade com Deus. E é por esta palavra que acontece esta profunda imitação com aquele que nós professamos, o próprio Jesus Cristo. Assim, nós então podemos dizer, o Evangelho é o critério discipular para a vida de cada cristão. O Evangelho é o nosso norte. O Evangelho é aquele que nos dirige, aquele que nos aponta caminhos, e é por ele que nós caminhamos. Portanto, ele é a nossa meta, que nós, então, estamos em busca. Assim, nós podemos dizer que a partir desta interação perfeita com o Evangelho, nasce o que nós chamamos de iniciação à vida cristã, que é o objetivo principal deste pilar da palavra, a iniciação à vida cristã. E o que é essa iniciação à vida cristã? Nada mais é do que a adesão a Jesus Cristo, ao que nós chamamos de querigma. E ainda vai muito mais além simplesmente dos sacramentos. Não é ficar só nos sacramentos como se rezava no passado. Estou indo à igreja porque eu quero ser batizado, porque eu quero fazer minha primeira comunhão, porque eu quero me crismar. Depois que fizer tudo isso, estou livre. Não. A partir de agora, isso sempre foi, mas agora se vem com mais ênfase. Né? Ou seja, quebrar essa cultura da sacramentalização. Não é isso que a igreja quer. Ela quer que nós tomemos consciência, tomemos gosto por esse envolvimento com esta mistagogia, com esta palavra que a igreja nos oferece a partir de Jesus Cristo. Ou seja, aqui surge essa necessidade de nos fundamentarmos no que nós chamamos de querigma. Querigma nada mais é do que o primeiro anúncio, ou anúncio principal. Ou seja, aquilo que dá sentido à presença de Jesus no meio de nós. Assim, a partir desse querigma, desta profissão de fé a partir da pessoa de Jesus Cristo, aquele que nasce, aquele que cresce, que anuncia, aquele que sofre, aquele que morre e aquele que ressuscita e é testemunhado pelos seus apóstolos. Isso nos propicia um caminho de formação e amadurecimento da fé. É o que nós chamamos catecumenato. Esse catecumenato nada mais é do que esse desejo de abraçar a fé a partir desta adesão aos conhecimentos dados, oferecidos por Jesus e que a igreja nos apresenta. E assim é necessário que nasça um novo tipo de comunidade, que nós chamamos de comunidades mistagógicas. E o que são as comunidades mistagógicas? É aquela comunidade que oferece às pessoas que a procuram o encontro com Jesus, a partir da sua palavra. Eis aqui a beleza desta igreja que nos oferece o texto desse documento 109. E desta forma podemos concluir que a igreja fundamenta-se
justamente sobre a palavra de Deus. O que nos alicerça, o que nos sustenta é esta palavra de Deus. Ou seja, o crescimento da comunidade cresce justamente, se dá justamente na escuta desta palavra. Mas não somente na escuta da palavra. Essa escuta da palavra também deve se dar na celebração, no estudo da palavra de Deus. Ou seja, a escuta, a celebração e a formação passa a ser aquilo que forma e dá sentido à comunidade mistagógica. Então é isso que nós podemos chamar uma igreja mistagógica, uma igreja do encontro. Ou seja, a Sagrada Escritura é indispensável nesses encontros que a igreja nos convoca a realizar. A Sagrada Escritura é o nosso livro de cabeceira. E aí, digamos que o amadurecimento da fé cristã nasce justamente neste desejo de caminhar. Não é uma igreja que para no sacramento, mas é uma igreja que a partir do sacramento desenvolve esse desejo de uma permanência na presença de Deus. E aí, o que nos traz como fundamento e como ideia clara, exemplo claro para esse crescimento, é justamente a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, que é um encontro criativo com a palavra de Deus. Assim vai nos citar o documento. Faz uma letra viva e não uma letra morta. Se medita a partir desta letra viva e não a letra estática da Sagrada Escritura. Ou seja, é esta palavra que vai tornar, sempre mais presente na vida daquele que professa, sem tornar esta palavra subjetiva. Ou seja, a palavra não é minha, não faço dela o que eu quero, não interpreto ela como eu quero, mas esta palavra tem sentido em Jesus Cristo. Tudo nasce dessa experiência com Ele. E aí, amados irmãos e irmãs, é preciso deixar acontecer esse processo, onde a palavra faz esta viagem. Ela entra pela mente, digamos assim, a mente simbolizada pelo mundo, e chega o coração. O coração é justamente aonde esta palavra nutre o nosso espírito, a nossa vida. Aqui está esta verdadeira transformação. Finalmente, a Sagrada Escritura vai dizer esse documento. É para cada cristão, deve ser para cada um de nós. O patrimônio comum de todas as igrejas cristãs. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é o patrimônio comum de todas as igrejas cristãs. Ela é, portanto, motivadora desta unidade na igreja. Por isso, a Sagrada Escritura é um texto ecumênico. Não deve trazer divisão entre as pessoas, mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, deve ser motivo de unidade, ecumenismo, relação interreligiosa. É preciso fazer com que a palavra de Deus gere esse ecumenismo. Ou seja, pela palavra de Deus, por esta palavra que nos é apresentada, nos presenteada, deve acontecer a superação do escândalo da divisão. O que macula uma comunidade é justamente este preço que é a divisão comunitária. Não somente com os membros que ali pertencem, mas também com as comunidades lá fora. Por isso o convite é: vivamos a unidade. E o que é motivador para esta unidade é justamente a palavra de Deus. Deixo como prática para você, a partir desta meditação, desse pilar, a que você procure praticar em sua casa, em sua comunidade, em sua igreja. Forme na sua comunidade um grupo de leitura orante da Bíblia, um grupozinho de ciclo bíblico, para uma vez por semana sair na casa do vizinho e ir lá meditar um texto bíblico. A realização dos círculos bíblicos é o que enriquece esta unidade, é o que faz comunidade. Desejo que tenha
tenha passado o fundamento deste pilar e que você tenha compreendido um pouquinho dele. Muita paz para você. É com alegria que eu ofereço a você este grande presente que a Igreja nos apresenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem e gratidão.